turma do terceiro ano, e aí, como vocês estão, né? Como tem passado, né? De quarta-feira para cá, como é que vocês estão? Então, eu acho que sim, que estão tudo tranquilo, todos bem, né? Então, vejam só, hoje a gente vai aí retomar o que a gente viu, né? Semana passada e esta semana, que foi dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, né? Ou seja, multiplicação. Tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4 e tabuada do 5, tá bom? E aí a gente vai exercitando, lógico agora, só que em forma de situações, problemas, tá? Que eu vou estar colocando aqui para vocês, para que a gente possa estar aí treinando um pouquinho mais a nossa multiplicação, tá bom? E aí com isso vocês precisam, né, lógico, precisam estar dando uma estudadinha a mais na tabuada, tá bom assim? Então vamos seguir com a seguinte situação, tá? A gente trabalhou na plataforma algumas situações e hoje eu trouxe outras, tá? Pra gente estar aí reforçando tudo isso. E também a gente revisa um pouquinho, quando a gente viu nas outras aulas, a associação. A multiplicação, ela vai estar associada também à adição, tá bom? Por exemplo, antes de ir para o problema, a gente vai aqui. Veja só, eu tenho aqui o 3 mais o 3 mais o 3. Então, aqui eu tenho uma adição de parcelas iguais, tá? Ou seja, a multiplicação é a soma de parcelas iguais, tá? A gente vai estar revertendo isso, transformando essa adição aqui em uma multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa. 3 mais 3, que vai ser igual a quem? 9. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Transformando essa adição em uma multiplicação, vai ficar 3 vezes o 3, que é igual a 9. Isso a gente já viu, tá? E você já tem conhecimento também. Ou, por que eu coloquei lá o 3? Porque a gente está trabalhando triplo. Mas se eu colocar aqui 12, mais 12, mais 12. Eu tenho 12 aqui quantas vezes? Eu tenho 3 vezes o 12. Armando isso dentro de uma conta, eu tenho aqui 12 vezes o 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 12 mais 12 mais 12 vai dar igual a 36. Então, aqui transformou a soma dessas parcelas iguais na multiplicação. E a multiplicação na horizontal e a continha lá armada, tá bom? Mas vamos exercitar um pouquinho isso, essa multiplicação dentro de situações problemas, tá bom? Vamos lá. Eu trouxe para vocês a seguinte situação. Paulo tem 24 anos e seu avô tem o triplo da sua idade. Qual a idade do avô de Paulo? Então, vamos lá. Paulo tem 24 anos, mas o seu avô tem o triplo da sua idade. Então, quando eu digo triplo, eu estou trabalhando o triplo, ou seja, tabuada do 3. Então, eu vou multiplicar por 3, ok? E aí, eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Sobe 1 como reserva. 3 vezes 2, 6. Com 1, vai dar quem? 7. Se for fazer isso associando a soma, eu tenho lá 12 mais 12 mais 12, que vai dar o mesmo resultado, ok? E aí, você vai estar lá associando 12 não, gente, é 24 aqui, ó. Eu tô sonhando aqui com 12. O 12 era da outra conta. Do 24 mais 24 mais 24. Ainda bem que eu percebi, tá? E aí, você vai estar o quê? Fazendo isso dessa seguinte forma que a gente fez ali, ó. 3 vezes o 24, que também vai dar o 72, ok? Então, aí a gente viu a nossa primeira situação. Vamos a mais uma outra situação. Essa foi envolvendo o triplo. Vamos lá. Raquel tem 12 livros de literatura e sua prima tem o quíntuplo dessa quantidade. Qual é o total de livros da prima de Raquel? Então, Raquel tem 12. Agora sim é o 12, tá? Mas a sua prima tem o quíntuplo dessa quantia. Então, multiplicar por quem? Por 5, tá?
Então, 5 vezes o 2, 10. Vem uma reserva para cá. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. Então, Raquel tem 60 livros. Nossa, se eu for fazer a forma da adição, tá? Então, eu vou estar repetindo lá o 12, 5 vezes. Que vai também dar o mesmo valor, que é 60, tá? Lógico que aqui eu estou só mostrando para que vocês percebam que há essa regularidade entre a multiplicação e a soma. Mas, como a gente está trabalhando só multiplicação, a gente precisa resolver os cálculos na forma de multiplicação e não na forma de soma, tá bom? Vamos a mais uma outra situação aqui. Deixa eu só apagar aqui. O meu quadro é pequeno, mas aí dá pra gente ir fazendo tudo isso, tá? Então, veja só. Paulo tem 32 carrinhos. E seu primo tem o dobro dessa quantidade. Então, quantos carrinhos tem o primo de Paulo? Então, vamos lá. Paulo tem 32. Mas o seu primo tem o dobro. Ele vai dobrar o valor, tá? Então, como fazer? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, o total de carrinhos que o primo de Paulo tem é o quê? 64 carrinhos, tá? Então, perceba que somando ou multiplicando, irá chegar ao mesmo valor, que é 64, ok? E aí a gente vai estar trabalhando de forma bem tranquila, fazendo as leituras das situações, para que possa estar lá sendo resolvido tudo isso, ok? Então, vamos a mais uma situação aqui. E depois eu vou querer explicar aí uma situação que tem no livro de vocês, para vocês estarem também lá fazendo, tá certo? Vamos lá. Raquel, só bota os mesmos nomes, vamos botar aqui Maria. Maria tem 20 livros, tá? 20 livros na sua estante. E sua amiga tem 4 vezes mais de que Maria. Então, Maria tem 20. E sua amiga lá tem 4 vezes mais. Ou seja, 4 vezes mais é o quádruplo. Então, vamos multiplicar. Tabuada do 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. Então, o total de livros que ela tinha lá na sua estante era de 80 livros, tá bom assim? Vejam só. No livro de vocês, de matemática, ele vai estar lá na página 173, trabalhando com dobro e com triplo. E aí ele vai fazer uma junção de dobro envolvendo dinheiro, tem questões que vai estar trabalhando lá dinheiro, mas tem questões que vão estar envolvendo lá os números mesmo, sem ser o dinheiro, tá? O dobro de 12 é quanto? O dobro de 14 é quanto? O triplo de 8 é quanto, tá? E aí você vai estar trabalhando de forma interessante, e você envolvendo aí o seu raciocínio também, a questão dos múltiplos e também a questão da tabuada em si, que justamente o nosso foco maior está na tabuada, compreender esse processo da multiplicação, tá? Então, na página 173 e 174, vocês vão estar lá respondendo essa situação que vai estar envolvendo a multiplicação. E também vai ter um joguinho, tá? Que eu vou ler as regras para vocês, mas esse joguinho você vai fazer com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Ou de outra pessoa da sua casa. E ele diz assim: jogo cartas na testa. É esse joguinho aqui. Ele vai estar lá na página 171, tá? E aqui você vai eu vou estar lendo essas regras e você vai acompanhar a explicação para que você possa estar fazendo aí com seus familiares, tá? Então ele diz assim: neste jogo, você e seus colegas, mas como a gente está distante, então você vai ser você e sua família,
vão resolver multiplicações para descobrir o número que está escrito na carta em que você não vê, tá? Por isso que é jogo na testa, tá? E aí diz assim, cartas com números de 0 a 5 que está no anexo, ou seja, o material que você vai usar, ele vai estar lá no finalzinho do livro. Deixa eu só olhar aqui a página para passar para vocês, tá? Só um minutinho. Anexo 1 é esse aqui, ó. Isso, que vai estar na página 171 e 172. Você vai estar usando isso aqui. Ela vai estar lá na página, lá no finalzinho, lá no livro, no finalzinho mesmo. É logo no início dos encartes, tá? Do livro de vocês. Então, essas cartas aqui vocês vão estar utilizando para que vocês possam realizar o jogo de cartas na testa junto com os familiares de vocês. E ele diz assim, a regra do jogo é como participar, como jogar. Cada jogador deve recortar as cartas do anexo 1 para juntar com as do colega. Só que, como você está fazendo em casa, você pode fazer só as suas cartas. Você já faz aí com um número menor de pessoas. Faz você e sua mãe, depois você e seu pai, ou você e seu irmão, enfim. Lógico, se tivesse muitas cartas juntas, seriam mais pessoas para brincar. Mas como vai ser só do seu livro, então pega aí um número pequeno de pessoas, tá? Aí as cartas devem ser embaralhadas e colocadas com o número voltado para baixo. O número da carta vai ser voltado para baixo, tá? De 0 a 5, com as cartinhas para baixo. Antes de iniciar, os jogadores devem decidir quem será o jogador calculador, ou seja, vai ter o jogador que vai estar lá resolvendo e fazendo esses cálculos. Aí, cada um dos outros 2 jogadores devem tirar uma carta do monte e segurar próximo à testa, escondidinho lá para não ver, tá? Sem olhar o número que tirou, de modo que apenas o jogador calculador e o outro colega possa ver. Então, quando você tirar toda ela, que você embaralhar, você vai tirar um número e a outra pessoa outro. E aí o terceiro, que vai ser o calculador, ele vai saber quais são os números que estão sendo colocados, expostos, menos você vai ver, e menos o colega que está com você, ou a sua mãe, ou o seu pai. E aí aquela pessoa, que vai ser o calculador do jogo, ele vai poder calcular a multiplicação que vai estar acontecendo lá. Lembrando que é multiplicação, tá? E aí vamos continuar para a gente prosseguir o próximo passo. Aí, cada um dos outros jogadores deve tirar uma carta do monte, isso aí a gente já viu. Sem falar o número das cartas, 2 jogadores e o jogador calculador devem multiplicar os números e anunciar o resultado. Ou seja, o jogador, o calculador, ele vai ter que dizer, por exemplo, resultado 12. E aí você e o colega que está jogando, ou você e a sua família, vão estar tentando descobrir que multiplicação vai estar se tratando lá, que eu vou estar na minha cabeça lá segurando. Ah, se é 12, então eu posso estar aqui com 2 e o meu pai e a minha mãe tá com 6, porque 2 vezes 6 vai ser 12. Ou, se é 12, eu posso tirar 3. Ah, 6 não pode, porque as cartas só tem até 5. Então, eu tenho que pensar nessas possibilidades, porque os números que eu tenho de cartas só são do 0 ao 5. Então, lógico que os resultados que o calculador vai dizer são resultados que são compatíveis a esses números que você tem, de 0 a 5. Por exemplo, resultado de 5 vezes 2, de 5 vezes 3, de 4 vezes 2, de 4 vezes 1, de 4 vezes 0. Entenderam como é que você vai fazer? Então, sempre 3 pessoas, você e mais 2, escolhendo um para ser o calculador e as outras 2 pessoas jogam. Então, dessa forma, você vai estar trabalhando a multiplicação, só que de uma forma divertida, tá? Aí, lembrando que, sabendo disso, o resultado da multiplicação, dos números das 2 cartas, o número de cartas do adversário. Como só vai ter um limite de cartas menor, porque só vai ser as suas 5, então esse ponto 6 a gente vai pular. Só que o que é que ele pede lá atrás, na outra folha, tá? Os resultados que forem sendo colocados, que forem sendo chamados, você tem que seguir aqui a regrinha que tem aqui embaixo. Qual é o resultado anunciado pelo jogador, calculador
que deu. Então, o resultado que ele disse lá foi 12. Então, você vai lá colocar 12. Só que você tem que estar identificando qual é a operação, quais foram os números que tanto você tirou como o colega tirou, tá? E depois você faz a conferência desses resultados, observando aí as cartinhas que foram retiradas. Deu para compreender? Se não deu, ó, lê de novo as regrinhas em casa, pega a mamãe, o papai, o irmão, o adulto em casa, para que ele possa estar orientando você a fazer o jogo, tá bom? Até porque, para que você faça a atividade, você precisa realizar o jogo. Então, o jogo está na página 171 e 172, eu vou estar colocando na agenda. Lembrando que você precisa destacar as cartas que estão lá no finalzinho do livro, tá bom? Ok? Então, conseguiram compreender melhor esse processo de múltiplos, de dobrar, de triplicar, de quadruplicar e de quintuplicar, ou seja, tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. Então, ó, foco nessa tabuada desses números que a gente já trabalhou, porque aí a gente vai estar explorando isso aí em outras atividades, ok? Então, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, até a nossa próxima semana, ok? Tchauzinho, gente, bom final de semana para todos.